A ideia do suicídio pode se originar dos transtornos mentais, como o transtorno depressivo maior, popularmente chamado de depressão, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno de personalidade limítrofe, popularmente chamado de borderline, dos transtornos de ansiedade como o transtorno obsessivo-compulsivo e da esquizofrenia, ainda do alcoolismo e abuso ou dependência de outras substâncias psicotrópicas. Os transtornos mentais são inimagináveis para as pessoas que não os possuem, mas não é necessário tê-los para concluir como o peso diário deles é extremamente doloroso e angustiante. O ato de tirar a própria vida é algo extremamente grave e sério. O suicídio consiste em ultrapassar o instinto básico e inerente a todo ser vivo, o instinto de autopreservação, e para a pessoa chegar a este ponto, significa que ela estava num grau altíssimo de sofrimento. O ato jamais deve ser simplificado ou atribuído a uma única causa, pois trata-se do desfecho de uma série de fatores complexos que se acumularam na história daquela pessoa. E uma das maiores barreiras para a prevenção é o fato de que o assunto ainda é tabu. Por razões religiosas, morais e culturais, o suicídio por muito tempo foi visto como um pecado e um motivo de vergonha para a família daqueles que tiraram a própria vida. Mas, na verdade, trata-se de um problema de saúde pública que ainda hoje não é cuidado de forma adequada, haja vista a tendência aqui mesmo no Brasil de apresentar taxas crescentes de suicídio. Para combater o problema, é necessário um conjunto de ações. Especialistas concordam que o suicídio é um problema clínico e social e que pode ser evitado pela conscientização. Por isso, é importante que a sociedade leve a sério e também compreenda que, de pessoas jovens a idosos, o suicídio ocorre. O suicídio pode afetar pessoas de qualquer país, etnia, identidade de gênero, orientação sexual, idade, religião ou ausência desta, e nível econômico. É importante também se lembrar de que os suicidas são indivíduos únicos e não se encaixam em um grupo específico. Se houvesse um perfil específico, seria muito mais fácil prevenir estas fatalidades. É fato, sim, que pessoas que já tentaram tirar a própria vida têm 6 vezes mais risco de tentar outra vez. No entanto, jamais pode-se supor que a pessoa não é do tipo que cometeria suicídio. Algumas pessoas se surpreendem ao saber que mesmo crianças de 6 anos de idade e idosos de 80 anos se suicidam. Também não se pode presumir que apenas pessoas com diagnóstico de transtornos mentais tentam se matar. O fato de uma pessoa não estar em acompanhamento psiquiátrico ou psicoterapêutico não significa que ela não esteja num grau alto de sofrimento e pensando em suicídio. Muitas pessoas que cometeram suicídio não chegaram a buscar por ajuda profissional, mesmo porque o próprio transtorno impede a pessoa de tentar sair de casa. Se ela mora sozinha e não tem com quem contar, se torna mais difícil buscar por ajuda e apoio. Outro fato é que inúmeros casos entram no sistema de saúde como envenenamento acidental, atropelamento, intoxicação involuntária, etc., quando, na verdade, foi suicídio. Ou seja, os números podem ser ainda mais assustadores. O Brasil ocupa o 1º lugar na América Latina em relação à depressão e o 5º lugar no ranking mundial. Como consequência desse alto índice de pessoas afetadas pelo sofrimento mental, o país vem crescendo nas taxas de suicídio. Desde o ano 2000, ano em que iniciou essa verificação, os números vêm aumentando de forma muito rápida, sem qualquer queda significativa em relação ao ano anterior. Para se ter uma ideia da dimensão dessa fatalidade, o último dado que consta no DataSUS
É do ano de 2023 e traz o assombroso número de 16.596 pessoas vítimas de suicídio no país. Cerca de 1.380 por mês, uma média de 45 por dia. Aumentou também o número de suicídios entre crianças e jovens. Eram poucos, ou quase raros, os casos de crianças atentando contra a própria vida. Mas, nos últimos 20 anos, este número aumentou em 60% no país. A melhor forma de prevenção é a conscientização de amigos, da família e da sociedade como um todo. As campanhas de prevenção são muito importantes, mas, infelizmente, ainda há muito para acrescentar nelas, visto que ainda hoje a maior parte de conteúdo que existe em torno dos transtornos mentais e do suicídio são rasos, muitas vezes passam mais desinformação do que informação às pessoas. As políticas públicas atuais não têm comportado o aumento da demanda por atenção psiquiátrica especializada. Por isso, é muito importante que cada cidadão, que cada cidadã cobre de políticos melhorias na área da saúde mental. A rede de atenção psicossocial, RAPS, do SUS é elogiada por especialistas da área, mas há muitas lacunas a serem contornadas. Uma delas é o fato de que muitos municípios brasileiros não têm os chamados Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, e menos ainda o CAPSE, voltado ao público infanto-juvenil. Para que possamos diminuir os casos de suicídios, é necessária uma maior atenção na área da saúde mental, com investimentos e melhorias, para alcançar mais pessoas afetadas pelos transtornos mentais, disponibilizando assim tratamentos, psicoterapias, profissionais capacitados, centros especializados e medicamentos psiquiátricos modernos e com maiores efeitos positivos para trazer o máximo de qualidade de vida aos pacientes e reduzir os números alarmantes de suicídios. O assunto é muito grave e requer toda a atenção por parte de quem gere o Estado, bem como por parte da sociedade, que pela falta de informação e empatia, muitas vezes, conduz pessoas em sofrimento mental ao fim de si mesmas, de forma violenta. Se informe, acolha, abrace e cultive empatia